Da carteira provisória para definitiva. Carteira provisória para definitiva. E quando você chega no final desse um ano, automaticamente você ganha a sua definitiva e você está aí apto a dirigir. Aqui no Canadá, não. Meu pai amado, olha isso. Isso porque a gente acabou de comprar o nosso carro, a gente vai falar sobre isso. Hoje é domingo, a gente vai pegar o carro na terça, a gente comprou ontem no sábado, então... Inclusive, antes da gente falar da carteira, a gente está querendo fazer um vídeo ao vivo, batendo papo com vocês, respondendo perguntas. Então você que está aqui no YouTube, que segue o canal, escreve pra gente aí qualquer curiosidade aí, deixa nos comentários que a gente vai pegar essas perguntas de vocês e a gente vai tentar entrar ao vivo, bater um papo, responder, enfim. Oi? Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês, domingão. Acabamos de dar uma geral na casa e aí a gente queria falar com você sobre esse assunto de carteira de motorista. E Natasha resolveu fazer um bolinho, então. Vou fazer um bolo com cobertura de brigadeiro, porque eu tô com muita saudade de bolo do Brasil. Os bolos dela são bons, então a gente vai aqui começar esse processo do bolo e bater um papo com vocês, porque como vocês viram na capinha do vídeo, agora nós temos carteira de motorista. Então a ideia desse vídeo, a gente estava conversando aqui, é compartilhar com vocês todo o nosso processo e talvez dar algumas dicas que possam ajudar vocês a não vou dizer cometer os erros que a gente cometeu. Caso vocês estejam querendo vir Caso vocês estejam querendo vir para cá, se você segue o canal e tem essa vontade de vir para o Canadá, que possam acelerar o processo da carteira de vocês. A gente está tirando a carteira agora, a gente está com 8 meses de Canadá. E tem coisas que se a gente tivesse que voltar lá no Brasil para chegar aqui hoje, talvez a gente teria feito diferente. Mas a gente fala disso já já. Primeiro deixa eu puxar uma cadeira aqui para sentar, enquanto a Natasha está terminando aqui. Deixa eu pegar uma cadeira para ela. Porque vocês não sabem, mas isso está com um cheirinho já de massa, mas... Massa de bolo. É gostoso. Então... Já coloquei o forno para pré-aquecer. Já... passei óleo e trigo na forma. Agora eu só vou terminar de bater. O processo dela é ótimo porque ela faz e eu como. Então eu adoro, toda vez que ela propõe fazer umas comidinhas assim, eu adoro. Ela faz pão, a gente inclusive está devendo a receita de pão. A gente está devendo o pão. A gente vai fazer, galera. A ideia é que até 2030 a gente poste essa receita do pão para vocês. Inclusive, antes da gente falar da carteira, a gente está querendo fazer um vídeo ao vivo batendo papo com vocês, respondendo perguntas. Então você que está aqui no YouTube, que segue o canal, escreve pra gente aí qualquer curiosidade aí, deixa nos comentários que a gente vai pegar essas perguntas de vocês e a gente vai tentar entrar ao vivo, bater um papo, responder, enfim. Vai ser um vídeo que a gente quer fazer isso pros próximos dias. E aí, falta muito tempo, amor? Não, só falta colocar como é? O fermento. Cara, e aí, olha, às vezes ela faz aqui uns assim que eu falo, caraca, eu chego do trabalho e devoro. Então, galera, vamos só, enquanto a gente está aqui nesse... Quer que mexe para você, amor? Tá de Toma, boa? vai mexendo um pouco. Então, galera, enquanto a gente, enfim, finaliza esse processo aqui, coloca no forno e tal, deixa eu só explicar um pouco o processo da carteira de motorista aqui no Canadá, para vocês também terem uma clareza sobre o que a gente fez, o que a gente mudaria. Bom, eu tenho 43 anos, então pode ser que eu fale coisas que eu não sei se o Brasil é assim, mais tal. Mas na época que eu tirei, eu não sei se ainda tinha aquela coisa de esperar um ano para você depois ganhar a definitiva automaticamente, mas eu acho que no Brasil estava sendo assim, você vai lá, tira a sua carta, tem que esperar um ano o seu processo de... Como é que é o processo de um ano? De aprendizado, né? Da carteira provisória para definitiva. Carteira provisória para definitiva. E quando você chega no final desse um ano, automaticamente você ganha a sua definitiva e você está aí apto a dirigir. Aqui no Canadá, não. São 3 processos, são 3 etapas. Aqui em Ontário, né? Porque em Ontário, cada província ela tem um processo diferente, porque aqui no Canadá funciona... Não, deixa que eu vou porque já tá com o fermento. Tá. Aqui no Canadá, cada província funciona como se fosse nos Estados Unidos, por exemplo. Todas têm a liberdade de fazer suas próprias leis, seguindo algumas regras do governo, né? Então, aqui em Ontário, tem 3 níveis de carteira. Que teoricamente
o primeiro nível é parecido com o do Brasil, que é você ir lá no computador e fazer aquelas regrinhas lá, você tem que fazer X pontos, e aí você passa aqui no Brasil, é psicotécnico que fala? No Brasil tem o psicotécnico e tem a prova escrita, A prova escrita, como é que ela chama? Eu esqueci o nome, gente. Tirei carteira há muito tempo, tá, galera? Tirei carteira com 18 anos, estou com 43. Não é o teste teórico, Esse teste o teórico... psicotécnico e depois o teste médico? Não, sim, mas eu tô falando do teste do computador, que você tem que fazer 21 pontos e 30, tem um nome específico, eu esqueci. Prova teórica. Prova teórica. Esse teste no Brasil, você só passa para você ir para a próxima etapa. Aqui no Canadá, não. Quando você faz essa primeira do computador e passa, você sai com a carteira G1, que é a primeira carteira. E você já pode dirigir com essa carteira com algumas observações. Você precisa ter ao seu lado um motorista com a G-Full, que é o último processo, a gente já vai chegar nela, com experiência de mais de 4 anos, e você não pode dirigir na madrugada. Então, por exemplo, você tirou a G1, cara, se você souber dirigir, você já sai dirigindo. Teu pai tem o G-Full, ele pode estar com você do lado, você pega o carro, viaja, tá tudo certo. Acho que você não pode pegar a estrada, se eu não me engano. Mas enfim, não é aquela coisa no Brasil que você só passa da provinha do computador e vai para a próxima etapa. Aqui você tira a sua primeira carteira, que é o G1. E tem uma diferença também entre a primeira prova do Brasil e do Canadá, que o Gustavo falou, que na prova aqui você não precisa fazer teste psicotécnico e nem exame médico. Na hora do seu teste teórico, você já faz só o exame de visão, tira a foto e pronto. Você não precisa ir para aquele exame médico, teste psicotécnico. E aqui, diferente do Brasil, mas eu vi algumas notícias no Brasil que isso mudou. Você não precisa de autoescola, você não precisa de ter feito. Teu pai te ensinar a dirigir, se você souber dirigir, você vai lá e faz as próximas etapas que a gente vai chegar nela. Mas o que é a diferença? Espera, Natasha, ali. O que é a diferença? Quando você faz essa G1... Nossa, Natasha, quase quebrou minha perna aqui agora. Quando você faz a G1 aqui no Canadá, essa do computador, você tem que esperar 1 ano, igual no Brasil a provisória, só que quando você espera esse 1 ano, você não passa automaticamente pro segundo nível. Você tem que fazer uma prova de direção para o G2, que teoricamente seria a prova aí de direção para a primeira etapa no Brasil, que você sai com essa carteira provisória. Quando você espera 1 ano da G1, vai fazer o teste de direção e vai para a G2, você tem que esperar mais 1 ano de direção, que seria essa G2, aí você pode dirigir para qualquer lugar, você não precisa ter ninguém perto de você com a G-Full. No final desse 1 ano, você tem que fazer um novo teste de direção, chamado Road Test, que é onde você vai pegar estradas, vias mais perigosas, para aí sim, se você for aprovado depois da G2, você passar para tal chamada G-Full. Ou seja, se você começar um processo aqui do zero no Canadá, você tem que fazer a G1, espera 1 ano, dirigindo só com pessoas experientes do lado. Você não pode dirigir sozinho. Se você for pego dirigindo sozinho, é uma multa gravíssima. Você pode até perder sua licença, o direito de tentar ser motorista aqui no Canadá. Ou seja, tirou a G1, espera 1 ano. Chegou no final desse 1 ano, vai para a G2. Passou, espera 1 ano até tirar a G-Full. Então, ou seja, o processo de carta aqui para você ser 100% liberado para dirigir sem qualquer tipo de empecilho, demora pelo menos 3 anos. Pelo menos 2, 3 anos para você Se ter. você não tiver nenhuma carteira prévia. Isso que a gente vai entrar depois. Exatamente. Então esse processo de 2 anos por exemplo, a gente tem amigos aqui que nunca dirigiram no Brasil e foram tirar carteira aqui no Canadá. Esse é o processo. G1, 1 ano. G2, 1 ano. G-Full. Ponto. Quando a gente estava vindo para cá, a gente queria resolver esse processo logo da carta. Falou, não dá pra gente esperar 2, 3 anos para ter uma carta e tal. E a gente foi começar a pesquisar sobre isso e a gente encontrava muitas informações picadas e não muito organizadas. Então a ideia nossa agora é compartilhar com vocês o que a gente entendeu e o que a gente fez, que acelerou o nosso processo. Por exemplo, eu estou há 8 meses no Canadá e acabei de tirar a G-Full, essa que demoraria 3 anos. E a gente vai explicar todo o processo. E Natasha acabou de tirar e já vai pular para G2. A gente também vai explicar esse processo. Então a ideia desse vídeo não é aqui dizer que esse é o caminho, não é falar que você tem que fazer isso. A ideia é compartilhar sempre com vocês aqui no canal o que a gente faz, o que tem funcionado para a gente e o que a gente aprendeu ao longo desse processo. Então, bora lá, você quer começar falando do seu, do meu? Como é que a gente fala sobre isso? Eu vou separar. Então,
Organizando na mente, esse primeiro que o Gustavo explicou é para quem nunca teve carteira de motorista. Sim. Então, se você é adolescente, vem para cá, a partir dos 16 anos você já pode fazer a G1. Aí com 17 você vai fazer a G2 e com 18 você vai fazer a G-Full. Agora, se você não é adolescente ou se você não teve, se você tinha a carteira no seu país de origem, dependendo do país, porque tem alguns países que eles não aceitam a carteira. É verdade. Mas nós somos brasileiros aqui, eles aceitam a carteira do Brasil, aí você vai para um outro processo. Sim. O outro processo, você tem duas opções, e nós fizemos as duas aqui. O Gustavo fez uma opção e eu fiz a outra. A gente já vai explicar por que a Natasha não fez as duas, que no momento a gente achou que era melhor. Nós dois tínhamos carteira no Brasil há mais de 15, 20 anos. Muitos anos já. O Gustavo tinha mais de... 24, eu tirei com 18, tô com 43, então tipo assim... E eu já tinha uns 15 anos a minha carteira também. A Natasha tá com 40, tirou com... Não. Escreve aqui quantos anos você acha que eu tenho. Eu sou under 30. Mentira. Brincadeira, galera, não tem 40 não. Sim, aí eu já tinha mais de 15 anos, o Gustavo também, então a nossa carteira é como se fosse a G Full, né, que eles chamam aqui, que é a G. E aí a gente já sabia no Brasil que uma opção seria a que o Gustavo fez. Você quer explicar a sua opção? Na verdade a gente estava pesquisando, que foi a que eu fiz, que era você... Só um minutinho que quase que ele derruba. Vem cá, filho, dá um oi pra galera, vem cá. Se você tá chegando no canal e não sabe... Eu me chamo Gustavo, essa é a Natasha, e nós imigramos para o Canadá com esses dois meninos. Esse aqui é o Faísca e o Fumaça. Esse é o Atentado e o outro é o Calma. Esse é o Atentado, e aqui, ó, ele estava aqui quietinho, então dá um oi pra galera. E esse aqui ainda não tem a Drive License, mas já ele também vai fazer, porque tem uma escolinha de gatos aqui, e a gente já colocou ele para poder Já ele tirar sobe de novo. já ele pula. Então, o que acontece? Queríamos tirar a carteira, porque a gente entendeu que ter a carteira seria importante, porque aqui, quando a gente estava pesquisando vagas de trabalho, existiam algumas vagas legais de trabalho que pagavam melhores, mas você precisava da Drive License. Então a gente queria tirar isso, então a gente começou a pesquisar isso no Brasil. Então qual é o primeiro processo? É você conseguir provar aqui para o Canadá que você tem experiência de direção. Mas não é você pegar a sua carteira de motorista e chegar e falar, olha, eu tenho aqui a carta. Você precisa criar uma carta do consulado brasileiro comprovando que você realmente tem essa experiência. É como se fosse uma tradução juramentada. Então, o passo é você ir ao consulado, que foi o que a gente fez. A gente pisou no Canadá dia 3, a gente foi no dia 5 devolver o carro em Toronto e a gente foi no consulado, porque a gente queria traduzir essa carteira e ter essa documentação, essa carta comprovando que a gente tem experiência. Não é exatamente uma tradução, porque algumas carteiras de motorista no Brasil, tipo a minha, ela já vem com a tradução em espanhol e inglês. Né? A do Gustavo não tinha, mas a minha tinha. Que a gente uma carta do governo brasileiro chancelando que realmente você tinha essa experiência de carteira. Porque para eles não basta ler ali que você tem a carteira desde o ano tal, na sua carteira de motorista. Porque a gente está entendendo que esta carta do governo, ela se torna um documento oficial para os olhos do Canadá. Isso. Então a gente precisa fazer isso no consulado. E aí você tem duas opções, na verdade 3 opções para fazer essa carta. Você tem a opção de já trazer esse papel do Brasil, aí você pode ir lá no Brasil, eu não sei exatamente se é no Detran ou se é no consulado, e pegar essa carta, tem opção. Se você já está dentro do Canadá, aí você tem 2 opções. Uma opção é ir no consulado brasileiro aqui, então a gente até chegou a ir lá no consulado brasileiro em Ontário, que fica em Toronto, e fazer lá, só que para fazer isso você precisa marcar um agendamento lá presencial para poder levar suas documentações e eles te darem esse papel depois. Ou você pode fazer tudo via Correios. Correios daqui é o Canada Post. E aí, tudo isso tem valores diferentes, entendeu? O que acontece? Que atrasou um pouco o nosso processo, que a ideia era a gente tirar isso assim que a gente chegasse. Como a gente não fez isso do Brasil, a gente foi ao consulado, que é uma das coisas que eu quero de dica para vocês, não cometer esses erros. Se você puder fazer no Brasil, faça, vai ser melhor. Só que quando a gente chegou no consulado, a gente foi lá sem avisar, o cara falou, vocês têm que agendar. E aí foi
começar o nosso primeiro processo de atraso das coisas que demoraram. Porque quando a gente foi pensar no agendamento, só pegar os gatos aqui que eles vão derrubar o celular, eles já pularam, deixa eu descer o outro, pronto. Não se tem um horário tipo, eu vou segunda e marco para quarta. Era tipo assim, para daqui 3 meses, daqui 4 meses. Aliás, tudo aqui no Canadá é com horário marcado. E é engraçado isso, essa diferença do Brasil, porque quando a gente chega no Brasil no banco, por exemplo, quero falar com o gerente. Você fala quando ele estiver livre, você fica esperando, né? Ou se ele estiver livre, você já falou com ele. No Brasil. Aqui no Canadá, tudo é horário marcado. Inclusive, dealership, que é concessionária, banco, qualquer coisa. Não importa se a pessoa está livre naquele momento. Ela não vai te atender, você tem que marcar um horário com ela. E aí a gente foi tentar agendar e viu que era para daqui 3, 4 meses e era inviável a gente ficar esperando esse tempo todo. E aí uma das opções que o próprio cara do consulado, depois a gente ligou, falou, cara, mas só daqui 4 meses, tá? Ele falou, faz pelo correio, porque o correio é super rápido. Então a gente foi tentar fazer pelo correio, e aí você tem que pagar o processo de mandar pelo correio, mais uma grana para o consulado, para ele fazer esse processo de chancelar e se tornar um documento oficial. Isso tudo gera em torno de uns $80. Se você, assim, não tô com pressa e quiser fazer no consulado presencialmente e tiver um consulado na sua cidade, por exemplo, a gente não mora em Toronto. Se a gente fosse presencialmente, a gente ia ter que ir para Toronto, que é mais ou menos 50 minutos aqui de casa, para poder ir pro presencial. Seria mais ou menos uns $15, que eles só cobram uma taxa lá para fazer essa tradução. Que a gente teve que pôr no correio e tal. Mas o ir ao consulado, eu imagino que até se você tiver o consulado perto, você não vai ter uma data próxima de você ir lá. Por isso que talvez dê para fazer no Brasil e tal. Ou seja, você tem escolha. Ou você espera e paga só $15, que às vezes é uma espera grande, ou você faz um pouco mais rápido, que é mais ou menos, um pouco menos de um mês que volta o papel, e paga quase $80. Mas aí o que aconteceu? Como a gente não veio preparado, que é o que a gente está tentando trazer isso para vocês, se você está vindo e tem esse objetivo, ou você já se organiza e vem com essa carta no Brasil para a gente avançar para os próximos passos, a gente não fez isso. Foi um grande erro nosso. Então, quando a gente entendeu que no consulado não era possível fazer isso presencialmente, porque teríamos que esperar um tempo muito grande, a gente foi fazer pelo Canadian Post, que é o correio aqui do Canadá. E aí a gente encontrou um segundo problema, que o correio do Canadá estava de greve. Teve isso. E então a gente não conseguia mandar este documento e a gente teve que esperar aí uns 2 meses e meio sem a gente conseguir mandar esse processo. Então vamos entender isso. Se você não fez isso do Brasil, você precisa chegar e tentar ir ao consulado. Se você não conseguir fazer presencialmente, você tem que fazer pelo correio. Qual é o passo a passo para você fazer isso pelo correio? Você tem que entrar no seu .gov.br e vai ter a opção lá de você procurar os consulados espalhados pelo Canadá, vai ter a opção Toronto e vai ter lá algumas abas para você abrir, e uma delas é solicitar tradução da carteira de motorista. É super simples, é intuitivo, é só você entrar no .br, você marca tudo isso online, então esse passo a passo, você vai lá, manda os documentos, manda a foto da carteira, faz isso e aquilo, e aí esse pedido que você faz pelo .gov.br, vai sair uma solicitação do próprio governo brasileiro para o consulado, um número, e com esse número você tem que dar entrada na sua carteira pelo correio e mandar esse pedido pelo correio para chegar lá, Tudo isso você acessa através do seu aplicativo do gov.br. A gente teve até esse problema, porque você tinha esquecido a senha, lembra? Do aplicativo, ou estava com problema no celular. Daí você faz o pedido lá no site do consulado brasileiro, no .gov.br, vai para uma outra aba, você faz o pedido. Aí você tem que aguardar eles mandarem um e-mail para você. Quando eles te mandarem um e-mail, eles te mandam com esse número, você volta no site deles, cadastra para fazer o pedido. Aí eles mandam um outro e-mail com um papel, que são as instruções e o que você tem que mandar dentro do envelope. Porque você precisa preencher esse negócio, ter uma forma de ser preenchido, tem que mandar inclusive a sua carteira original, tem toda a explicação, a gente não vai se aprofundar nisso, porque pode ser que mude as informações, mas assim que você fizer online, essas explicações vão estar todas lá. Então o que aconteceu? Fizemos isso online, só que quando a gente imprimiu, tinha lá o papel impresso para a gente mandar fazer isso, não se encontrava correio. Então a gente esperou um tempo enorme, esses 2 meses e meio. Porque os correios aqui, igual no Brasil, eles são públicos, então eles estavam de greve. E aí a gente não conseguiu fazer. E aí não tinha o que a gente pudesse fazer, não dava para ir pro consulado, tínhamos que esperar.
E não dava para ir por um postal particular também. Eles só aceitam... Só aceitam esse post que vocês vão entender quando vocês entrarem. Tem um tipo do correio exato que você tem que ir e tal. Mas os correios estavam de greve. Esperamos 2 meses e meio. Quando esses 2 meses e meio passou e a gente ficava pesquisando toda semana, de 15 em 15 dias, se ainda estava de greve, se ainda estava de greve, se ainda estava de greve, saiu da greve, fizemos todo o processo, colocamos no correio. E aí realmente foi rápido. Do momento que a gente enviou, chegou em Toronto e voltou, foi mais ou menos aí umas 3 semanas a 1 mês para esse documento retornar. Então, ou seja, a gente pisou no Canadá, a gente não conseguiu fazer imediatamente, que era o nosso objetivo, porque a gente sabia que a carteira de motorista aqui no Canadá é uma ferramenta de trabalho, é algo importante que você tem que ter, a gente não conseguiu fazer isso imediatamente. Então, quando voltou a carteira, que a gente pegou o papel, esse processo todo já tinha se passado 4 meses. A gente está aqui há 8, então a gente já vai chegar como é que essa carteira foi processo para acelerar. E só um adendo. Quando você vai nos Correios, a gente já vai voltar para essa parte depois que chegou o papel. Mas quando você vai nos Correios, você precisa de 3 coisas. Desse papel que chegou no e-mail, você precisa da sua carteira original, que eu acho que isso é um ponto importante que o Gustavo falou, porque a gente tem 2 coisas aqui no Canadá de documento. A nossa carteira de motorista e o nosso passaporte. E muitas coisas que eles pedem, você tem que enviar o seu documento original. Então você fica meio com medo, né? Por isso que você vai pôr no correio a carteira, mas assim, super tranquilo. Por isso que a princípio a gente pensou em ir presencialmente para não ter esse problema, mas voltou normalmente. E a terceira coisa, quando você chega lá no Canada Post, você tem que fazer um chequinho para eles. Então você compra, é diferente do Brasil, totalmente diferente. Aqui não tem Pix, não tem tipo transferência via bancária. Você tem que comprar um chequinho lá, aí você paga para o Canada Post. Esse chequinho você coloca dentro do papel, é muito importante porque às vezes as pessoas esquecem. Você coloca dentro do envelope junto com a sua carteira e o documento que eles te mandaram, envia. Quando eles recebem lá, eles sacam esse cheque do Canada Post. Então, muita gente, inclusive o rapaz lá do balcão me falou que muita gente esquece isso. Daí vão ser mais 2 meses, porque vai chegar lá, você não vai ter colocado o chequinho, vai voltar, você vai ter que fazer tudo de novo. Então é isso, então, chegou o papel. Chegou o papel com 4 meses e aí a gente não foi fazer a carta. Por quê? Alguns pontos. Quando a gente pisou no Canadá, a gente sabia que a carteira de motorista era uma ferramenta de trabalho, que talvez nos abriria portas para encontrar alguns empregos importantes, que pagassem bem e tal. Então era o nosso primeiro pensamento, vamos ter carteira, vamos procurar emprego e tal. Só que nesses 4 meses esperando essa carteira, a gente começou a trabalhar. Então começou a não fazer sentido para a gente gastar uma grana agora tirando a carteira, sendo que a gente já estava trabalhando, e começou um período de neve. Então na nossa cabeça não faz sentido agora a gente gastar uma grana, já que está nevando, a gente não vai fazer o road test, a gente não vai fazer as coisas na rua e tal, então vamos esperar. E aí só explicar por que é importante você ter essa carta comprovando a sua experiência no Brasil. Porque lembra que eu falei que demoraria 3 anos? Quando você mostra essa carta chancelada pelo consulado, que você tem experiência como motorista no seu país e a carteira está válida, você faz o processo do G1, que é do computador, lembra que eu falei que espera 1 ano, que você só pode dirigir com a pessoa que está do seu lado, mas assim que você finaliza e é aprovado, você entrega essa carta, comprova a sua experiência e você já automaticamente vai pular para a GFUL, que foi o meu caso. Então a gente sabia que essa carta iria enxugar o nosso processo e eu poderia passar. A gente só tem uma chance, porque se você não passa, você tem que regredir para todo o processo, a gente fala disso já já. Então a gente tinha essa carta e o nosso objetivo era, vamos traduzir, vamos fazer esse processo, vamos pular para a GFUL, vamos ter carteira e vamos trabalhar. Eu já estava trabalhando, estava nevando, a gente esperou e a gente não fez isso. Então aqui vai a primeira dica de todo esse processo que a gente explicou, confuso aí, é que se você está no Brasil com esse objetivo de vir para o Canadá, se a gente tivesse hoje que voltar atrás, assim, não foi tanto tempo, 8 meses, né? Mas a gente tentaria ter feito essa carta já direto do Brasil, mas se por algum motivo não conseguir, se você não conseguiu, eu pisaria no Canadá, que foi o que a gente fez, mas o correio atrasou, e aceleraria esse processo, e quando você tivesse com a carta na mão, independente de você estar trabalhando, não está trabalhando, está procurando emprego ou não, já resolveria essa coisa da carteira, porque teria facilitado muitas coisas para a gente. Então esse foi o processo da gente ter essa carta. As coisas andaram, 5 meses aqui, 6 meses aqui, 7 meses aqui, para quem está acompanhando o canal, eu mudei de emprego. Eu estou trabalhando em uma outra cidade, chamada Cambridge, que fica a uns 30 minutos de carro aqui. Eu tenho ido, inclusive, com um amigo
e no outro vídeo a gente vai falar sobre isso, porque a gente acabou de comprar o nosso carro, a gente vai falar sobre isso. Corta pra mostrar que tem leite condensado no Canadá, tá, galera? Esse daqui eu compro no Walmart. Não bom. é tão gostoso quanto os do Brasil, mas ele supre bom. a necessidade, vocês vão ver a cobertura. Então a gente comprou um carro hoje, no próximo vídeo assim a gente vai fazer, hoje é domingo, a gente vai pegar o carro na terça, a gente comprou ontem no sábado, então a gente está juntando todas as informações porque a gente quer fazer um vídeo legal, explicando todo o processo, compra à vista, não compra à vista, financia, compra zero, compra novo, a gente vai falar isso no próximo vídeo. Então compramos o nosso carro, mas eu estou nessa empresa já há 2 meses, pegando carona com um amigo. Então a gente falou, pô amor, então assim que eu peguei o emprego, em Cambridge, eu falei, então agora é o momento da gente tirar a nossa carteira, porque não faz sentido agora eu ficar indo de carona, a gente vai ter que investir, comprar um carro, eu tô trabalhando, tô recebendo mais, a gente fala no outro vídeo sobre o meu trabalho novo e tal, Natasha também tá trabalhando, vamos fazer isso. Na minha cabeça de brasileiro, que também foi pro consulado, tocou campainha e já queria traduzir no mesmo dia, a gente achou que eu iria entrar no site, marcar meu teste, passei lá no G1 no computador, e que eu iria marcar meu road test para GFU no dia seguinte, daqui 2, 3 dias. Não. Só tinha data para 1 mês e meio depois. Por isso que eu tive que ficar indo de carona. Eu virei para o amigo e falei, cara, olha, não tenho carro ainda, não tenho carteira, porque aqui, diferente do Brasil também, você não consegue comprar o carro, meu pai vai lá tirar o carro porque ele tem carteira. Não, se você está comprando o carro, e a gente só tem nós dois, no nosso nome, tem que ter carteira, senão eles não liberam o carro. Então a gente não comprou o carro porque a gente não tinha carteira. Até porque aqui no Canadá, e isso é importante, eu vou até chegar mais perto, você não tem seguro DPVAT, que é aquele seguro que a gente tem que é meio que público no Brasil. Que quando você compra o carro, você precisa pagar esse seguro anualmente, se eu não me engano, no Brasil. Aqui não existe isso. Mas em compensação, você é obrigado a ter um seguro particular. Então, até para isso, você precisa da sua carteira. Porque mesmo que você compre um carro de segunda mão de uma pessoa qualquer, que não seja de uma concessionária ou etc., você não pode pegar o carro sem o seguro, e o seguro não pode ser feito se você não tiver a carteira canadense. No vídeo do carro, a gente vai falar sobre isso. Porque essa coisa do seguro que a Natasha está falando, quando você tem a GFU, que é a que eu tirei, o seguro é mais barato, porque você comprova que você tem experiência. Então, além de não entregar o carro, se você só tem a G1 ou só a G2, por exemplo, o seguro vai ser uma fortuna e não é nosso objetivo. Então, assim, fomos tirar nossa carta. Então, só tinha data valendo para 1 mês e meio depois. Então, foi um processo mais demorado ainda, porque eu fiquei indo de carona todos os dias com esse meu amigo, que foi ótimo. Mas 1 mês e meio, indo de carona todos os dias, chega uma hora que eu falo, pô, tô atrapalhando, tá chato, porque a gente é muito amigo, não, enfim. Foi ótimo porque também ele existia, né? Ele existia, então, tipo assim, salvou. Mas por que eu tô falando isso? Esse processo que demorou 8 meses e meio, que eu tirei a carteira agora semana passada, comprei um carro ontem, ele poderia ter sido um período muito mais rápido se você já tivesse se organizado. Então, antes da gente falar da Natasha agora, que foi de outra forma, por que então que a gente quis fazer esse vídeo? Se você tá vindo pro Canadá, vou voltar, tem carteira, tem experiência, tenta pegar essa carta do governo, do consulado, ou aí no Brasil, ou assim que você chegar, e se você chegar e conseguir resolver rápido, essa carta está na sua mão, mesmo que você não esteja planejando comprar carro, mesmo que você tenha um ir e vir tranquilo, de ônibus, de outra forma, com um amigo dando carona, faça a sua carteira, marque a sua carteira, porque às vezes, quando você for precisar, que foi o nosso caso, você não vai ter data muito próxima. E aí veio o outro problema, que meu teste foi quarta-feira, era passar ou passar. Porque se eu não passasse, a outra data disponível, nós estamos aqui no dia 29 de abril, foi quando eu tirei, quarta. O outro dia disponível, que você tentou marcar o seu, vai falar, era só em junho, lá para o meio de junho, dia 10 de junho, ou seja, eu teria que ficar mais 1 mês e tanto para tentar fazer a prova novamente. Então, tipo assim, quando eu fui para o teste, era passar ou passar, mas deu tudo certo, graças a Deus, eu passei. Então, a gente teria mudado isso, a gente já teria chegado com essa carta, ou quando porque a gente ficou com a carta na mão uns 2, 3 meses, né, de bobeira, assim, e uma coisa que agravou, porque no outro trabalho eu trabalhava de 11h30 às 7 da noite, então eu tinha manhã tranquilo. Esse não, eu trabalho de 7 da manhã até as 4. E os horários do road test, o último horário era até as 3h30 da tarde. E você chega em Guelph 5 horas. Eu chego em Guelph 5 horas. Então eu ainda tive que pedir lá pro meu patrão me liberar. Eu trabalhei só a parte da manhã e ele me liberou a parte da tarde para eu vir fazer o teste.
E eu precisava passar, porque no dia do teste, ele na reunião lá do início, falou, gente, o Gustavo hoje então tem a prova de direção dele, todo mundo ficou sabendo, e eu falei, meu Deus do céu, se eu chegar no manhã sem passar, eu vou ter que pedir outro dia de folga. Ia passar vergonha. Ia passar vergonha, todo mundo fala, pô, boa sorte. Enfim, essa pressão de ter que passar, a gente se colocou, porque se a gente tivesse resolvido isso do início, isso não teria acontecido. Então, assim, essa é uma da dica que a gente dá. Outra dica, que a gente vai falar agora da Natasha, por quê? Como a gente achou que faríamos rápido, não fazia muito sentido os dois pagar essa carta, gastar os $80, porque a gente falou, quando você tirar um TGFU, depois eu vou lá e tiro, e a carteira da Natasha, que tem essa coisa em inglês, a gente achou que ela não precisaria fazer essa tradução, que seria validado, e a gente só foi descobrir na hora que não. Então agora a gente vai explicar para você mais ainda a importância da carta, porque se você não fizer e você tentar mesmo com a sua carteira brasileira, com essas iniciais em inglês, vai acontecer o que aconteceu com a Natasha, que ela vai ter que ficar um tempo maior esperando, e aí vamos falar disso também. No meu caso, então, depois de resolvido o problema do Gustavo, ele foi lá, passou, graças a Deus, porque senão ele iria ter que fazer a G2, que é a anterior a essa, que eu vou fazer. Isso é verdade, eu esqueci, só para fechar. Quando você comprova a sua experiência, que eles te permitem fazer a G-Full, você só tem uma tentativa. Se eu fosse reprovado, eu não ia poder tentar novamente a G-Full. Eu iria regredir para a G2, teria que fazer a G2 e esperar um ano para fazer a G-Full. Então, ou seja, era passar ou não passar. Então, resolva isso, faça num dia tranquilo, que você não tem uma obrigação igual eu tinha de passar, para que o seu processo não seja tão doloroso. Foi um mês que a gente ficou assim tenso aqui, não pode não reprovar, então isso vai facilitar o processo de vocês. Aí vamos agora voltar na Natália. E aí no meu caso, eu também tinha carteira do Brasil, como o Gustavo. Se eu não me engano, você precisa ter há pelo menos 3 anos a carteira no Brasil para poder fader todo esse processo que o Gustavo fez. Para comprovar a experiência. E aí eu também tinha. Porém, pela minha área, eu sou da área da saúde aqui, não é a maioria dos empregos que precisa de carteira, para o Gustavo é mais necessário, e se um tiver, já é suficiente para comprar o carro, certo? Então, depois que o Gustavo fez o processo, aliás, no meio do processo do Gustavo, no dia que ele foi fazer a prova dele, eu falei assim, eu vou fazer a minha. A prova do road test. Do road test. Aí eu falei, eu vou fazer a minha prova teórica. Que até então a gente acreditava que a sua carteira, porque tinha o inglês, porque a minha carteira não tinha nada em inglês, era tudo em português. Então a gente acreditava que o fato de ter coisa em inglês, para eles já seria uma tradução, que eles aceitariam, eles viriam a carteira e falaram, tá, vamos te passar para G-Full. Daí cheguei lá e falei, amor, então já que você já vai fazer, eu já tô com você aqui no dia do seu road test, eu vou fazer a minha G1, que é a prova teórica. E aí vou marcar a minha G2 para quando, a minha G-Full, para quando tiver data. Cheguei lá no balcão, apresentei pra moça, ela falou, essa é a sua carteira do Brasil? Eu falei, essa é a minha carteira do Brasil. Ela falou, precisa da letter, da carta do consulado. Eu falei, não, mas a minha carteira já está em inglês. Ela falou, não, mas mesmo assim, a gente só pode te dar 1 ano de experiência de carteira. Se você não tiver a letter, é 1 ano de experiência de carteira. Se você tiver essa carta do consulado, aí eles te dão, tipo, 3 anos pra cima. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei no balcão para fazer a minha G1, eu descobri que, na verdade, eu não poderia fazer a G-Full, como o Gustavo fez. Sim. Eu só tinha lá, naquele momento, a opção de não fazer e pedir a carta, que aí todo esse processo que o Gustavo fez, ou ela falou, a gente te dá 1 ano de experiência e daí você já pode passar da G1 direto para G2 e fazer o teste quando tiver a próxima data. Porque caso contrário, não sei se vocês lembram, eu teria que esperar 1 ano da G1 para G2. Tem alguns países, e a gente até viu lá, que eles não aceitam de jeito nenhum a carteira. Então a pessoa tem que fazer G1 e G2. Nossa, tá cheirando esse bolo, hein? No nosso caso do Brasil, eles aceitam a nossa carteira. Eu falei, então eu vou fazer mesmo assim. Por quê? 2 coisas. Primeiro, a gente ia ter que esperar esse tempão para conseguir a carta, de novo. Aí eu ia ficar mais uns 3 meses sem ter carteira. E 2, que o Gustavo já tinha a carteira dele. Então a gente já, quer dizer, ele estava fazendo a prova naquele momento. Mas, enfim, a gente apostou. E eu falei, eu não vou gastar mais $80, esperar todo esse tempo. Se o Gustavo passar hoje, a gente tá ok. Então eu falei pra moça, tudo bem, não tem problema. Pode aceitar só o meu 1 ano.
e aí eu vou para G2. A carteira G2 aqui em Ontário, ela você pode dirigir normalmente. Você dirige como se fosse a carteira definitiva no Brasil. Ah, é verdade. A G1 é como se fosse a provisória. É verdade. Então, tipo, não tem nenhum tipo de impedimento, exceto dois. Um é que a carteira G-Full, você pode ser pego, tipo, com alguma quantidade de álcool no sangue, tipo, pequena, sem levar uma infração grave. Quando você tem a G2, não, porque você é considerado motorista iniciante. E a outra é que você não pode ser instrutor ou estar com alguém com uma carteira G1, tipo, para ensinar a dirigir. Só pode quem é G-Full. Como a gente não vai se enquadrar em nenhuma dessas, porque a gente não vai dirigir alcoolizado e a gente não vai ensinar ninguém, tudo bem. Mas a G2, ela vence. Então, tipo assim, isso que a Natasha está falando que ela serve para tudo, sim, você dirige, mas quando eu falei de ser parecendo provisória, porque ela vai ter uma data limite. Então, quando chegar nessa data, você perde essa carteira G2 e você tem que ir... É obrigado a fazer a G-Full. Então, eu vou fazer duas coisas. Vou fazer dois testes, dois road tests. Um mês que vem, que é quando está marcada a minha G2, e o outro daqui a 1 ano. Ok, beleza. É melhor do que eu ficar esperando para poder dirigir 3 meses e gastar mais $80. Sim. Então, eu fui lá, fiz o meu teste teórico, no mesmo dia que ele fez o prático dele, nós dois passamos. Uhul! Tiramos um peso das costas. E só para vocês entenderem, assim, qual é a diferença do G2, do teste do G2, do teste do G3. Vou fazendo o brigadeiro do bolo. Tá bom. A diferença é o seguinte, que é uma das coisas que eu acho ótimo aqui, que a gente descobriu aqui, faz muito sentido, porque no Brasil me incomoda muito, às vezes, a forma que a gente tira a carta, que você aprende ali a fazer uma baliza, você passa no máximo até a 3ª marcha ali no seu teste, você aprende, treina aquela estrutura de prova, você tira a carteira e vai para a rua dirigir. E você muitas vezes não se tem muita experiência e tal. Então qual é o G2? A G2 é exatamente isso. Você vai fazer um teste ali no seu bairro, você vai ter que fazer uma baliza, vai ter que fazer isso e aquilo, eles te dão essa permissão e você pode dirigir. Só que depois para você ir para o G-Full, é uma prova de estrada. Você vai para as highway aqui, de 100 km, de 110. Então eles testam você no cenário real. Então isso eu acho muito massa, porque às vezes tem gente que tira a carteira, fica 1 ano sem dirigir, fica pegando o carro às vezes para levar a mãe ali num cantinho e tal, ela não tem experiência. E quando essa pessoa vai para o trânsito, realmente a gente percebe que às vezes existe alguns acidentes, ou existe um trânsito ali que não flui, porque existem motoristas que não têm experiência mesmo. Então se você tem essa G2 e não ganha experiência, é como se eles te dessem a G2 a permissão de treinar, porque você pode pegar seu carro, ir alguém, chamar um motorista que já tem G-Full, contratar aula, sei lá, e ir para a estrada, aprender a dirigir. Mas você não ganha automaticamente no Brasil, você não ganha automaticamente como no Brasil a sua definitiva. Você precisa mostrar para o governo do Canadá que nesse último ano que você teve acesso à carteira, à liberdade de dirigir, você realmente criou habilidades ao ponto do Canadá te dar uma carteira definitiva para você pegar a estrada, porque a G2 você não pode dirigir de madrugada, tem isso ainda, de meia-noite às 5 da manhã, porque é o horário que teoricamente tem mais risco de acidente e tal. Inclusive, essa questão de você precisa provar para o governo canadense que você teve experiência durante 1 ano é uma pergunta da prova G-Full. Exatamente. Da prova G-Full não, antes de você fazer a prova, o teste prático, você tem que responder algumas perguntinhas no computador. E uma delas é: quantas horas você dirigiu em highways no último ano? E se você responder que foram menos de 5 vezes, você automaticamente reprova. Então, o que acontece? Só para resumir, porque acho que até ficou confuso assim. O G2, você dirige normalmente. Só que chegou 1 ano de G2, eles vão testar se você sabe dirigir em highway. Por que eu falei que isso é bom? Porque se a pessoa não ganhou experiência, e aqui no Canadá tudo é muito tranquilo, aqui no bairro que a gente está, no Guelph, é uma cidade super pacata, se você ficar só dirigindo no bairro, você não ganha experiência em estrada. E muitas vezes você precisa ter essa experiência. Como que você vai ganhar? Dirigindo. Mas tem gente que às vezes, quantas pessoas eu conheço no Brasil, que tem medo de dirigir, que tem carteira e tem que fazer aula para poder dirigir, porque tem medo, não dirige. Então essas pessoas, muitas vezes, se não tem o cuidado de tentar melhorar as suas habilidades, às vezes ela acaba caindo
marginal da vida de São Paulo, que precisa que você tenha ali uma habilidade, uma experiência para não acontecer um acidente, a pessoa não tem. Então aqui no Canadá eu acho isso muito legal. Você vai fazer o teste, o GFU, diferente. Nesse último teste do GFU, você não vai fazer baliza, você não vai fazer parada do carro em ladeira, porque eles entendem que essa partezinha técnica você passou na G2. Então, como é o teste do GFU, que é isso que eu fiz? É você pegar o carro e ir para a estrada. Eles querem ver você entrar na highway em velocidade. Eles colocam você no teste e a highway é 100 km. Você tem que entrar na curva já desacelerando e chegar numa velocidade antes de entrar para a via. Se você entrar a menos de 90, já que a estrada é 100, você pode causar um acidente. Então você tem o tempo certo da velocidade que você tem que entrar. Isso só quem tem experiência. Então, se você não ganha essa experiência no período da G2, você vai ser reprovado, porque o teste GFU, eles querem que você apenas ganhe a GFU se você tem experiência. Então, isso que a Natasha falou antes de ir para a rua fazer esse teste, eu vou lá no computador e falo, eu marquei meu teste hoje de highway para o GFU. Aí você tem umas pesquisazinhas que você tem que responder e provar para o instrutor. Eles te perguntam quanto tempo você já dirige em highway, quanto tempo você pegou alguma 401 aqui, que é uma estrada deles importante, são várias 400 e alguma coisa, mas entre a 400 e isso, aí você tem que responder, aí você vai, faz a GFU e passa. Então assim, galera, a Natasha, ela vai fazer a prova do G2, quando ela passar, ela tem que esperar um ano para poder depois fazer essa GFU. Só que aí vai ser mais tranquilo, porque a gente comprou o nosso carro, a gente vai treinar junto, ela já vai estar tranquila rodando aqui pela cidade, vai ter uma facilidade muito mais tranquila em poder fazer esse teste e passar, porque vai estar praticando, a gente vai estar dirigindo. Então, e vamos falar, antes disso, vamos falar de uma coisa que é mais importante para mim, que eu sou mais ligada. Mexe um pouquinho aí o brigadeiro. Valores da carteira, porque eu sei que vocês gostam de saber e eu também gosto quando eu assisto vídeos. Isso é importante mesmo. O Gustavo, além dos $80 que ele pagou para fazer a letter, aquela carta lá do consulado, ele pagou $109 para fazer a G1. Então ele passou no cartão $109 quando ele foi fazer a G1, que automaticamente depois que ele passa já permite ele fazer a G. E no dia que ele foi fazer a G, aliás, no dia que ele marcou a G, ele pagou mais $90? 92. Mais $92. Então, o custo total da carteira de motorista do Gustavo foi $80 para a carta do consulado, $109 para fazer a G1 e $92 para fazer a GFU. Pronto. Dá um total de 283 fazendo de cabeça, mais ou menos, eu acho que é por aí. Se não for isso, gente, perdoa a nossa matemática de cabeça. Então, esse foi o total dele, foi quase $300. Então, se você parar para pensar, que é uma das coisas que mudou no Brasil, é um custo barato. Porque se a gente pensar que no Brasil você tem... Eu lembro que quando eu fui tirar a minha, eu tinha que ter, no mínimo, 15 aulas da autoescola. E a autoescola era uma nota. Então, tipo assim, você gasta muito mais dinheiro para ter a carteira no Brasil do que aqui no Canadá. Se a gente colocar um por um, sem você fazer conversão, é como se você tivesse gastado R$300 para você tirar a sua carta. Como eu acho que hoje no Brasil nem precisa mais fazer autoescola, mas... Não, eu acho que não. A gente estava vendo isso, né? Eu acho que não. No meu caso, quando eu fui lá fazer G1 para ir logo para G2, você paga $159 para fazer a G1 e já está inclusa a G2. Então, eu não vou precisar pagar nada para G2, porém, daqui a um ano, quando eu for fazer a GFU, eu vou precisar pagar esses $92 que o Gustavo pagou para fazer a GFU dele. Então, esse é o valor total que nós gastamos. Muito bom aqui. Pode ir. Então, enquanto a Natasha termina ali o nosso brigadeiro, a ideia desse vídeo, espero que ele não tenha ficado muito confuso, é compartilhar com vocês como foi o nosso processo. E a gente nunca fala, né? A gente não é um canal aqui de dicas de imigração. Você nunca vai ver um vídeo nosso, 3 dicas para mudar para o Canadá, aqui, isso aqui. Não, a gente está apenas dizendo o que aconteceu com a gente e o que a gente faria de diferente. Então, se a gente tivesse hoje vindo para o Canadá, que talvez possa ser o caso de alguns de vocês aí que nos assistem, se a gente tivesse vindo hoje para o Canadá, a primeira coisa também que a gente faria era ter essa carta já do consulado traduzida, mostrando a nossa experiência. Ou, se por algum motivo eu não conseguir fazer isso, se eu tenho já minha carteira, minha experiência, assim que eu chegasse no Canadá, mas assim mesmo, se a gente
pisou no Canadá, só não deu certo porque a gente não sabia que tinha esse tempo todo longo de espera. A gente já marcaria presencialmente ou pelo correio para receber essa carta. A carta chegou na segunda, a gente já faria, levaria e para fazer a prova e o processo todo. Porque o que acontece? Quando você vai marcar a G1, que é a do computador, você precisa já mostrar a sua carta para que na hora que ela for agendar a sua G1, ela já vai validar a sua experiência e você vai poder marcar a sua prova. Porque se você às vezes fala assim, então eu já vou lá fazer a G1 e vou pedir essa carta do consulado depois, você vai acabar perdendo a possibilidade de provar a sua experiência. Porque isso é feito na hora que você marca a G1. Tanto que quando eu fui fazer meu teste de rua, o do G, a instrutora que chegou já chegou com um tablet e tinha todas as minhas informações lá. Eu não precisei mostrar a carta na hora da minha direção de rua, apenas na primeira, que foi a do computador, então ela tinha lá todas as informações. Galera, então, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Tá pronto? Tá quase lá. Tá quase lá. Então eu vou dar um cortezinho aqui rápido e a gente volta tomando um cafezinho e um bolo, comendo ele aqui para dar tchau para vocês. Lembrando que a gente sempre pede, antes de desligar, antes de chegar no final do vídeo, que se você tá aqui, dá um like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Como eu disse, a gente está querendo fazer essa live, esse bate-papo ao vivo com vocês. Escreve pra gente aqui alguma coisa que você queira saber do Canadá, ou dúvida que você tem, sei lá, da nossa vida, que a gente vai tentar ir bater um papo com vocês neste ao vivo, tá? Pode ser que esse ao vivo aconteça num domingo. Quando? Não sabemos, porque é uma ideia que a gente vai tentar pôr em prática, mas é importante que a gente saiba das dúvidas que vocês têm para que a gente possa ir bater um papo com vocês. Beleza? Então, vamos voltar em 3 segundos com o bolo pronto. 3, 2, 1... Dá uma olhada nessa brincadeirazinha que a Natasha fez. A Natasha não sabe brincar não, galera. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. E aí, meu amor? Deu certo. Deu certo? Deu. Só a cobertura que eu deixei meio mole, mas tá bom que a gente tá com ansiedade. Olha isso, galera. Pelo amor de Deus. Então, corta aí. Nossa, ele tá muito macio. Meu Deus Não, do sério, céu, vou mostrar olha isso aqui pra vocês. Ó, crocante por fora. Macio por dentro. Macio por dentro. Olha isso. Meu pai amado. Olha isso, sério. Dá um close aqui. Jesus amado, olha isso. Nossa. Olha isso. Meu pai amado, olha isso. Então, galera, vamos provar. Olha. Nossa, eu tô salivando, olha isso. Ó. Tá absurdo. Nó. Sensacional, macio, delicioso. Nossa, meu pai amado. Galera, então olha só. Vou mostrar pra vocês. Ela fica aqui, ó. Vou tentar mostrar. Aqui, ó. Pera. G. Espero que tenha dado pra ver. Tô tampando aqui o número dela. Aqui ficou G. Ela chega nesse papelzinho aqui. Porque a carteira mesmo, o documentozinho, vem pelo correio. Em 2, 3 semanas. Mas esse papelzinho aqui já me permite dirigir. Esse papelzinho vale por 3 meses. Porque se não chegar pelo correio, eu tenho que ir lá no Detran e retirar. Mas geralmente chega. No Detran. No Detran não, no No Drive Test, lá onde que é as coisas dele. Enfim, então esse é o processo de carteira para vocês pensarem, caso vocês queiram vir para o Canadá. E a gente para as vai... mulheres, Não. coisas que eu tenho que falar, porque só nós mulheres entendemos. O dia de tirar foto é no dia da G1, que você faz o seu teste. É. Então vão arrumadas. Meu Deus do céu, galera. Para ir fazer a prova do G1, a Natasha parecia que estava numa festa de casamento. Mentira. Não, uma festa de 15 anos. Eu só ajeitei meu cabelo, porque vocês veem que eu tô sempre descabelada aqui. Mentira. Eu tô sempre descabelada na vida também. Aí nesse dia eu ajeitei meu cabelo, passei uma maquiagem normal. Nossa. Porque eu não queria sair com uma cara de lesa na foto. Tá só bom isso. demais. De lesa. Você não disse que você mesmo não gostou da sua? A minha foi com a cara que eu fui picado por um escorpião, 2 abelhas e tava fugindo da girafa. Pelo amor de Deus, fez uma cara tão horrorosa.
Até porque a nossa driver's license aqui, Isso é verdade. ela serve como a nossa identidade. Então a gente tem que apresentar isso em todo canto. A gente Eu não quero fez ficar a feia. identidade aqui do Canadá. Então, a Drive License ela vai ser o nosso primeiro documento oficial canadense que serve, que a gente não vai precisar ficar apresentando mais passaporte, essas coisas. Então, a minha tá horrorosa, mas a da Natasha tá bonita. Galera, então chegamos aqui ao final desse vídeo, porque agora nós vamos comer isso daqui, que tá bom. Meu Deus do céu. Não, puxa aí, amor. Entra em quadro. Olha. Fiquem com essa delícia. Meu pai amado. Amor, você tirou onda. É isso, galera. Dá o like, escreve pra gente. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!